Foi que eu já faço. Eu tinha olhado para esse celular e disse, nunca me sentei, ou se calhar não. Eu tinha olhado para o Ricardo e eu disse, cara, mas não vai ser. Ora bem, primeiro agradecer ao Alfredo, ao Rui e à Inês por organizarem este tipo de estimulação das almas e mentes das pessoas e tentarem, de certa forma, intensificar a semente que cada um de vocês é. Eu também já passei pela vossa idade. Posso falar um bocadinho do meu percurso. Eu não sou professor universitário, mas formei em Direito. Só que já estava nessa altura num certo percurso de maior investigação da consciência e, portanto, quando eu acabei de formar, que tinha que acabar, que era obrigatório, já que tinha entrado, parti para a Índia e já comecei como professor de yoga. Portanto, eu fiz 2 vezes a viagem para a Índia por terra, ao longo, atravessando todos esses países, ir e vir, caminhonetas, autocarros, e estive lá a viver um ano com os mestres e a aprender com eles, e, portanto, já voltei como professor de yoga. Tenho um irmão, um ano mais novo que eu, que é um bom advogado, portanto, ele, no aspecto das leis humanas, eu procurei investigar mais ao longo destes anos o que é o mistério do ser humano, o que é a nossa origem, o que é a nossa constituição invisível, o que é o corpo, a alma, o espírito. E dentro desse percurso, eu de facto encontrei algumas pessoas importantes que também me auxiliaram. E portanto, acho muito valioso este tipo de encontros ao terem em diálogo idades muito diferentes, com experiências de transição, porque de facto todos nós somos peregrinos. Eu identifico-me basicamente como um peregrino, ou seja, uma pessoa que está a caminhar numa busca constante de verdade, de felicidade, de harmonia, que depois tem os seus momentos mais específicos em que uma pessoa, ou por responsabilidades familiares ou profissionais, tem que dar mais de si próprio a algo que já não é essa busca tão grande e tão intensa do conhecimento. Mas eu fui, durante 12 anos, professor de yoga o tempo inteiro e dediquei-me seriamente ao assunto e à meditação profunda, etc. Hoje em dia. Depois passei para investigar no Fernando Pessoa, pediram uma escritora, a Dalila Pereira da Costa, que era uma grande amiga do Agostinho da Silva. O próprio Agostinho da Silva, quando eu fui para a Índia, ele deu-me contactos de pessoas que eram os últimos portugueses, que eram os baluartes da cultura lá, António Menezes, Renato de Sá, com quem ainda eu convivi e estabeleci contactos. E nestes começos de caminhar no Fernando Pessoa, houve diálogos também importantes. Eu já estive a falar com aquela amiga, que não sei o nome dela, do Lima Freitas, não é? Que também foi um dos homens com quem eu dialoguei um pouco, e muitos outros que conhecia, a meia-irmã do Agostinho, do Fernando Pessoa, que era de facto uma senhora também que tinha uma tal luz, para ser mesmo que o Fernando Pessoa dos lados invisíveis estava a manifestar-se, tinha ali uma embaixatriz ali a partilhar o seu amor e a sua doçura. E depois fiz outro tipo de investigações, e vocês vão perceber que a vida não é tão idealista como nós pensamos. Hoje em dia pensa-se menos, não é? Hoje em dia a competição é muito maior. No meu tempo o ritmo de vida era bastante mais lento, mais calmo, as pessoas tinham uma outra noção da riqueza da vida, não estávamos tão competitivos como hoje se tem que estar, não é? Hoje em dia as pessoas estão numa luta pela sobrevivência mais intensificada, uma sobrevivência que para umas pessoas é apenas comerem, outras é chegarem ao topo da sua profissão. Mas esse tipo de pressão que é depois intensificada por este tipo de sociedade que liga muito à produção exterior e à utilização máxima das pessoas, acaba por destruir muita gente. Nós vemos cada vez mais pessoas que aos 50 anos têm ataques de coração, ou etc. Portanto,
o ritmo, e ainda ontem estava a falar com o Alfredo, estavas a dizer, a pôr em causa se nós teríamos capacidade para absorver tanta informação dos telemóveis, etc., tanta imagem, tanto chega. E, de facto, nós temos que ter um bocadinho essa noção de que há limites, o ser humano tem limites, quer dizer, esta ideia de que se consegue tudo e que se pode fazer tudo tem de ser tomada com conta, peso e medida. E há uma frase do Epiteto. O Epiteto era um escravo de Roma, que era um grande sábio e filósofo, que acabou por ser reconhecido, sair dessa condição, e que dizia que a vida estava em duas palavras: sustine e abstine. Sustine e abstine. Sustine, ou seja, sustenta certas coisas, ama certas coisas, mas de outras abstém. Portanto, isto é uma palavra-chave que nós devemos ter em consciência da vida. Esta sabedoria que nós aqui portugueses temos raízes na Grécia e na Roma, e que o Fernando Pessoa, o Agostinho da Silva valorizaram muito, não é? O Fernando Pessoa falava até que havia uma ligação direta entre Grécia e Portugal, daí que ele se tenha afirmado um bocado como um neopagão numa certa fase, e que depois foi aprofundando com uma busca mais espiritual. Mas nesta tradição grega há um outro mestre também muito importante, que é o Pitágoras. Pitágoras é também um homem fundacional da civilização ocidental, não só pela sua teoria da música, como pelas teoremas dos triângulos, e também por uma escola esotérica, onde eu recebia pessoas, como aqui de certa forma o Alfredo está a lançar as bases de uma escola de partilha, em Rui ali em Montemor e aqui em Conclusão. O Pitágoras fundou uma escola chamada Pequena Grécia, que era no extremo sul da Itália, em Crotona, e teve aí uma cidade que foi regida por princípios espirituais, religiosos, e de onde nasceu uma medicina alternativa e muitos ensinamentos. Esse Pitágoras também tinha à volta deste sustine e abstine, tinha posto um símbolo. Um símbolo que é o Y. Esse símbolo Y vai aparecer ao longo dos séculos na filosofia, na chamada emblemata, que era a representação por emblemas de sabedoria, em que o símbolo significa o quê? Que nós temos, volta e meia, estamos numa bifurcação e temos que saber escolher. Saber escolher o melhor possível. E o Y pitagórico era isso. Há vários tratadistas da sabedoria do século XVI, XVII, nomeadamente o Alciato, é um dos mais famosos, publicou um livro de emblemata, que tem também duas ou três páginas sobre esse símbolo, o Y dos pitagóricos. Isto aqui para dizer, porque eu também, ao longo da vida, tive que fazer opções, e nós conseguirmos não ser demasiado pressionados pelo que os outros querem, pelo que a sociedade quer, e sermos fiéis a nós próprios. Isto é um dos ensinamentos básicos do Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva está constantemente a repetir que a luta contra o infiel que os portugueses fizeram na época dos descobrimentos, hoje em dia só tem um sentido contra o infiel que está dentro de nós e contra todo o tipo de que causa infidelidade aos seres de serem eles próprios, serem o que o seu coração, o que a sua interioridade diz. E esta opção é importante porque nós temos uma constituição anímica, não é? A nossa constituição anímica varia muito com as circunstâncias da educação, com as leituras, com as conversas. Nós pensamos que somos um corpo com cérebro só, mas não, nós somos um corpo que tem um cérebro, mas depois temos uma parte anímica, a parte da alma, que é composta de quê? Desses sentimentos e dos pensamentos. E essa parte está sempre em mutação. Isso é que as pessoas às vezes estão mais fracas, estão mais tristes, estão mais deprimidas, porque às vezes estiveram com uma pessoa que está super doente, ou que é muito negativa. E as pessoas
absorvem algo daquilo e enfraquecem. Ou então uma pessoa lê teorias muito extremistas disto ou daquilo. É o caso, por exemplo, que é outra das linhas que o Agostinho da Silva desenvolve muito e que é a necessidade de nós trabalharmos para fazermos a unidade das religiões. E nós vemos como em alguns países do Médio Oriente e do Oriente há um extremizar completo da religião. Aquilo torna-se uma coisa completamente fanática, porque as pessoas são indoutrinadas para aquele tipo de crença e violência desde muito novos. Portanto, a alma deles é completamente só quase aquilo. Não tem outro tipo de informação. Enquanto nós hoje em dia, aqui no Ocidente, e eu até ontem falava com o Rui sobre isso, de facto, temos uma abertura, uma relatividade muito maior, nomeadamente em relação ao que é o bem e o mal. E tanto que antigamente a noção do bem e o mal eram muito mais tabuladas, não é? Criavam-se miticamente, mas funcionaram durante muitos tempos. Os 10 mandamentos, certo tipo de preceitos, e muita gente se regiu por isso. Hoje em dia nós entramos na luta dos mais fortes e mais poderosos que tentam dominar os outros. Isso é mais que evidente, não é? Portanto, já não há ética. A ética internacional desapareceu completamente. As Nações Unidas é completamente inoperante, não é? Está ao lado de esquerda e do lado de direita está os Estados Unidos e a Inglaterra, de um lado, do outro lado está a Rússia e a China, portanto não deixa nunca chegar a uma medida que resolva certos problemas. E, portanto, esta noção de bem e de mal é uma noção também muito importante no Fernando Pessoa. Não sei se vocês se lembram, a mensagem termina, o último verso no voeiro, ninguém sabe o que é o bem e o mal. Hoje em dia, ó Portugal, hoje és no voeiro. Portanto, ele mete essa coisa. E então, o Fernando Pessoa, o que é que ele foi procurar? Ele foi procurar uma sabedoria mais profunda e foi buscá-la até a um dos aspectos que nós também temos presentes, que é a existência, no fundo, de uma grande alma portuguesa. Eu publiquei um livro em 88, foi o meu primeiro livro, depois de ter trabalhado cerca de 4, 5 anos no espólio do Fernando Pessoa, a mexer na papelada toda e a descobrir textos que nunca tinham sido publicados, e descobria-se que é uma carta que o Fernando Pessoa não assina e estava escrito à máquina. Tudo o que estava escrito à máquina já tinha sido quase publicado, mas como aquilo estava escrito em francês e não estava assinado por Fernando Pessoa, as pessoas não perceberam que era Fernando Pessoa. Estava lá só OS. OS era uma abreviatura que ele usou em alguns momentos, significava Ordem Secretíssima, ou Ordem Sebastiana, ou Ordem da Serpente. Portanto, ele desdobrou algumas siglas em vários tipos de significados. E então, esse texto da Grande Alma Portuguesa fala de quê? De uma continuidade, de uma tradição cultural e espiritual portuguesa que teve os seus momentos chaves em determinados momentos. E ele então considera que a Grande Alma ainda há de vir a ter, aponta mesmo uma data. Pronto, nós sabemos que a pessoa era demasiado astrólogo, acreditava demasiado naquilo, fez várias tentativas de descobrir quando é que seria o ano em que iria morrer, etc. E infelizmente, ou curiosamente, a última palavra que ele escreve é uma frase que ele escreve em inglês: I don't know what tomorrow will bring. Não sei o que é que o amanhã vai trazer. Ele tinha sido um astrólogo a vida toda, confessa antes de morrer: I don't know what tomorrow will bring. É a última frase que ele escreve, que é fabulosa. É claro que pode ter muitos sentidos, pode ser já ele saber que vai morrer e não sabe o que é que se vai passar, apesar de ele afirmar dezenas de vezes que a morte é apenas uma curva na estrada, é apenas o dobrar de uma esquina em que a pessoa deixa de ser vista pelos que estão cá em baixo, mas continua. Portanto, Fernando Pessoa é um homem plenamente crente na vida depois da morte, tal como o Agostinho. Ainda que não fale muito desses aspectos, afirma constantemente que nós temos um espírito que vem do mundo das ideias ou do mundo dos arquétipos e que desce aqui
à Terra com uma determinada missão, com uma determinada energia para realizar certas coisas. E é, de facto, essa dinâmica de haver, por um lado, um ambiente internacional, por exemplo, negativo. Um ambiente internacional que é extremamente competitivo, extremamente destrutivo do ambiente. Nós sabemos como tudo isto está periclitante. E daí a importância, por exemplo, e para vocês estarem aqui, é de facto quase como presente desta era, desta época, estarem aqui num local destes. É um dos locais de resistência, é um dos locais que, de facto, permite não só uma harmonia da natureza, cuidarmos da natureza, mas também nós próprios recebermos algo dessas forças e conseguirmos melhor a ligação entre a Terra e o céu. Eu ontem, aqui à noite, eu geralmente acordo à meia da noite, uma ou duas vezes, com algum sonho, escrevo o sonho, registro quando é muito importante, outras vezes até gravo no computador, portanto tenho muita informação curiosa. Às vezes há sonhos que são mesmo premonitórios, porque de facto nós estamos, a nossa alma está em contacto com tudo e com todos, e nós recebemos informação muitas vezes chamadas sincronias, ou sem contacto, o pensamento ou a vibração atinge, e eu passei aqui um bocadinho e tive realmente a captar as estrelas. E apercebi-me como, de facto, nas cidades nós não temos esse tipo de energia. E, portanto, é como se, a um nível do ser profundo e milenário que nós tivemos, em que os pastores e todos eles tinham aquela convivência com as estrelas e tinham nomes para certas estrelas, para as constelações. O Alfredo teve a falar daqueles que dormiam debaixo do texto em Espanha, umas árvores sagradas que davam certo tipo de sons. Portanto, toda essa sabedoria que nós na cidade temos muito pouco. E vocês, ao virem aqui, estão a entrar num campo invisível, num campo quase que eletromagnético, de um trabalhar da natureza, de um tentar reagir alquimicamente. E nós estamos todos, no fundo, a fazer uma alquimia grande da vida. Não é? E a tal grande obra, que era atingir a pedra filosofal, que tinha dois aspectos principais. Conseguia transmutar os metais vis ou pobres no ouro e o elixir da longevidade. E são esses princípios, no fundo, que estão por trás de uma certa procura do ser humano. O ser humano procura essa felicidade em que deveria haver o menos possível de sofrimento, deveria haver o menos possível de ignorância, o menos possível de dominação e opressão. E todos esses autores que nós falámos, e estávamos a referir a grande alma em que o Fernando Pessoa fala do primeiro grande momento que ele considera que é a obra do Dom Dinis e dos trovadores. Ele acha que é ali que começa a se formar a língua e a literatura portuguesa e que há já uma inflorescência de uma alma tipicamente portuguesa. Depois tem o segundo movimento, que é o dos descobrimentos, e então daí o grande interesse que o Fernando Pessoa teve pelos Templários e a Ordem de Cristo, porque são eles que vão fazer, de facto, os Templários ajudam Afonso Henriques, depois são extintos e é o Dom Dinis, que para o Agostinho da Silva era uma figura fundamental, porque não só tinha conseguido ser um bom agricultor, tinha conseguido travar o areal na zona de Leiria, que nós tragicamente soubemos que há 2 anos negócios de madeireiros perderam completamente, não é? E que é uma tragédia, como fez vir também o Almirante Pessanha para desenvolver a Marinha, que fez aparecer a Universidade, e com a Rainha Santa Isabel apoiaram o famoso culto de Espírito Santo, que vai ser uma linha de força muito importante da tradição cultural e espiritual portuguesa. Portanto, é importante nós termos. Eu convivi bastante com o Agostinho da Silva e convivi com várias destas personagens que faziam parte e estavam conscientes desta tradição espiritual portuguesa e que teve ao longo dos séculos alguns grandes seres. Camões é evidente que foi um dos grandes seres. É uma pena que só seja dado
os Lusíadas na escola, que é mais pesado e mais chato. Também se dá a lírica. Também não a lírica já, porque a lírica tem grande inteligência e grande amor. Ele, ao contrário do Fernando Pessoa, foi um homem com uma experiência amorosa muito grande e, portanto, consegue partilhar isso com uma vivência muito grande. O Fernando Pessoa teve muito pouco, coitado, e acabou alcoolizado, de certa forma, não é? Portanto, acaba por morrer com 47 anos, numa idade trágica. O Antero Quental é outros grandes elos, eu chamo até os elos desta tradição cultural espiritual, são seres que brilham mais na captação disto e que geralmente são muito geniais desde novos. O Fernando Pessoa, já em novito, andava a escrever e a inventar heterónimos, o Sr. Parancaraço e outros que tinham os seus jornalinhos com 7 anos, 9 anos, já fazia isto tudo. O Antero Quental, na fase de estudante, é um líder fabuloso e que depois, repentinamente, tem um problema de nervos, ao interior, ou de digestão, e passa a fraquejar, e por uma série de circunstâncias vai acabar de se suicidar também aos 49 anos. Mas, independentemente disso, é um dos grandes mestres da cultura portuguesa, e eu até aquele textozinho que dei à Inês e ao Rui, para ser no escritório ainda não estava impresso, portanto... Sim, mas o Antero Quental tem os sonetos, que é a obra principal dele e é que se estuda nas escolas, mas que não é mais própria, porque os sonetos têm muita parte negativa, 80%, 70% é só à volta da morte, da noite, do vazio, nada. A parte melhor dele é a parte inicial romântica, ele tem poemas de amor fabulosos, depois tem uma parte revolucionária, poemas pela revolução, pela mudança de Portugal, demasiado conservador, que também são fabulosos. E depois ele, no fim, nestes sonetos, ele tem consciência que só em 2 ou 3 ele consegue dar a nota do que será, do que deveria ser a verdadeira. Então diz que hão de vir outros que irão fazer isto. Contudo, nas cartas, daí que eu tenho selecionado os textos das cartas, o Antero Quental, e recentemente uma amiga, Ana Maria Almeida Martins, publicou uma nova edição das cartas do Antero em 3 volumes, na imprensa nacional Carlos Antero. Aí é que está a sabedoria toda dele. Eu tenho uma página no Facebook chamada Antero Quental Escritor, e no meu blog, também, no meu nome, também tenho partilhado muitas dessas cartas, porque elas não estavam na internet, só estão nesse livro. Ela não trabalha sequer com o computador e, portanto, não espalha. Portanto, eu muitas vezes vou buscar partes dessa carta, passo-os à máquina para o computador e depois partilho. E essa sabedoria do Antero circula. O Antero, o que é que teve também, que nós podemos ligar aqui particularmente com este local e com a vossa condição de jovens a abrir, e que levou o Antero a ser um ídolo de gerações, e quando ele estava já retirado no fim da vida, na zona de Vila do Conde, com 2 crianças que ele adota 2 crianças, filhas de um grande amigo dele, que era o Germano Vieira Meireles, a Beatriz e a Emília, e educa-as. A mãe ainda vive com ele, e as 2, durante algum tempo, e ele então, nessa altura, até publica um livro, e escreve mesmo um poema muito grande, As Fadas. Ele pede a um ou outro amigo, nomeadamente Joaquim Araújo, que era outro poeta e amigo dele, para lhe recolher mais poemas. Ele então faz uma antologia poética da infância e vai tentar transmitir uma energia mais harmoniosa para as crianças. Qual é este aspecto para as futuras mães que estão aqui, que são vocês, que é importante que se prenda aqui também com isto? Na linha do Fernando Pessoa daquela época, há um homem chamado Guilherme de Santa Rita, que é irmão do famoso Santa Rita pintor, que está agora a ser recebido ao espaço. Este Guilherme de Santa Rita publica uma revista chamada Exílio, só com o mundo, logo a seguir à famosa revista O Orfeu, que foi a que teve grande sucesso, só saíram 2 números, e depois porque o pai Carvalho não tinha dinheiro para subsidiar, aquilo terminou, coitado, ainda que ficassem as provas do 3º volume, que acabou por sair 50 anos depois, do Orfeu saiu do 3º volume. Mas este Santa Rita, Guilherme Santa Rita, publica
esse livro Exílio, que tem uma contribuição, duas contribuições muito importantes do Fernando Pessoa, e tem a dele, para além de outros poetas, muitos deles, como diz João Dalmor e outros, como António Ferro, que tinham colaborado no Orfeu. Fernando Pessoa escreve Os Passos da Cruz, um poema bastante grande, e no fim tem uma análise do que era o movimento sensacionista, o movimento da revista Orfeu, e o que é que aquilo representava também de um movimento esotérico e espiritual, no sentido em que ele estava a tentar apelar as pessoas a terem um interseccionismo, ou seja, não estarem limitadas a uma visão muito linear e muito só num plano, mas estarem constantemente a cruzarem os pensamentos, os sentimentos, as cores, as formas, ou mesmo as ressonâncias que os locais históricos possam ter. Esse tipo de despertar consciencial é algo que é importante nós termos dentro desta concepção, que nós não devemos deixar-nos limitar a sermos um cérebro metido aqui dentro deste corpo e que segrega pensamentos. Isso é uma maluqueira completa. Nós temos capacidades anímicas muito maiores. Há tanta gente que tem experiências de clarividência, de intuição, de transmissão de pensamentos, tantas mães que a criança está a morrer num sítio e elas recebem imediatamente a coisa. Portanto, há toda uma capacidade de comunicação. E esse, então, Guilherme de Santa Rita, nessa revista Exílio, tem no seu prefácio, que é a justificação prefacial, ele diz que há uma tradição, ele não fala tanto espiritual, apesar de ele ter conhecimentos espirituais, todos eles daquela altura, fala mais de uma tradição poética e cultural portuguesa, que é transmitida e que vem desde Dom Dinis, lá vem sempre Dom Dinis, e os seus trovadores, e que passa por Camões, por Bernardino Ribeiro, por Antero de Quental, por António Nobre, e chega até aos nossos dias, através de quem? Sobretudo das mães, que conseguem cantar ainda ou ler essa poesia às crianças. Uma coisa que hoje em dia está bastante perdido, não é? Mas que em 1910, 1916, no caso, funcionava, e é o tal saber de cor, saber de coração. Saber de cor é saber de coração. E nós, hoje em dia, de facto, temos pouca coisa que sabemos de cor. Lá temos que decorar para os exames uma série de coisas, mas é tudo menos de coração, não é? Que a pessoa estuda aos últimos dias à pressa e depois deita-lo fora, não é? Portanto, agora, saber mesmo de coração é bom. E, portanto, uma pessoa, volta e meia, receber uma quadra ou ver um poema e conseguir metê-lo para dentro de si próprio e depois, volta e meia, seja para si, seja para as crianças, seja para outras pessoas, isso é muito importante. Fazer, eu não sou um grande, eu lembro, só agora veio lá a cabeça, de ter estado na Índia, volta e meia, em certos grupos de espiritualidade, às vezes perdidos, lá em certos sítios, em que eles todos cantavam canções indianas que sabiam todos de cor. E eu, coitado, a única coisa que eu sabia recitar era o 13 de maio, que não era, só sabia aquele princípio. Não é? Isso só para um exemplo de que nós podemos ter certas forças, e isto que é enunciado pelo Guilherme de Santa Rita vai ser trabalhado muito pelo Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa vai trabalhar muito isto, e nós vemos uma aplicação disto no famoso episódio do Mostrenco, quando o piloto vai ao LEM e tem que enfrentar o Mostrenco a todo momento. Ele pergunta-lhe mais uma vez quem é que vai, ele responde: ao rei Dom João IV. E aquilo é quase como chamado mantra, uma palavra de poder. Isto é muito desenvolvido por Fernando Pessoa, e curiosamente o Agostinho da Silva também tem algo disso, mas o Fernando Pessoa tinha muito, e tem vários desdobramentos, por exemplo, das iniciais que estão por cima da cruz de Jesus, da lenda, não é? Que teriam sido postas I-N-R-I, Jesus, Nazarenos, Rex e Geodoro. Esta coisa que aparece, vocês às vezes veem nas cruzes, o Fernando Pessoa foi desdobrar aquilo
e utiliza bastante aquela frase em meditações. Por exemplo, ele diz: In nobis regnat ignis. Em nós reina o fogo. In nobis resurget ille. Em nós ressurge ele. E tem outros: Ignes natura renovata íntegra. O fogo renova a natureza. Então, o que é que estas palavras ou estes versos pequenos podem servir-nos? Podem servir-nos para nós assimilarmos as forças maiores da palavra. Nós, hoje em dia, apenas assistimos a uma utilização da palavra de uma forma musical, em que, de facto, há cantores que conseguem arrebatar as pessoas ou por uma voz muito romântica e tendo muito pouca qualidade, os tais Iglesias e companhia que têm noção que arrebanham muita gente e ao nível de as pessoas utilizarem a palavra para se construírem a si próprio, para se modelarem a si próprio, para até ajudarem até a própria natureza, as próprias árvores. Nós sabemos, eu tenho estudado um bocadinho as árvores, aliás tenho uma página no Facebook que se chama Culto das Pedras, das Árvores e das Águas, e eu lembro-me que em França, no fim do século XVIII, ainda há a tradição de que quando morre a pessoa dona de um pomar, eles vão informar as árvores. Isto é um facto histórico que faziam. Iam informar as árvores que ele tinha morrido e que viu outra pessoa. Portanto, isto é um sinal de circulação de informação entre os vários reinos da natureza que é muito importante. Mesmo que as árvores não tenham uma capacidade racional de captar este tipo de informação, captam a intencionalidade e o sentimento. O sentimento e a intencionalidade dos animais e as plantas captam. Há experiências já muito cedo. Eu lembro dos livros que eu gostei muito de ler, do Paramahansa Yogananda, que se chama Autobiografia do Yogi. Ele conta o encontro dele com o Bose, que era um cientista indiano famoso na época, que estava a fazer experiências de que quando alguém entrava numa sala com uma série de plantas, com uma tesoura para cortar, as plantas contraíam-se imediatamente. Isto é uma experiência por volta de 1940 e tal. Portanto, isto para percebermos que a natureza tem, de facto, uma vida própria, e não estamos a falar aqui até sequer de outro aspecto mais misterioso, mas que também é muito rico e que nós vimos o Antero e o Fernando Pessoa a glosarem mais uma vez, que é a existência dos espíritos da natureza. As fadas, os anões, esses seres que existem e que em alguns países são muito aceitos e cultivados, caso da Irlanda e da Escócia, são os países onde há mais essa tradição. Aqui nós temos alguma, mas o que é que isto nos pode servir aqui para ver? É que quando nós estamos em contacto com a natureza, esta natureza não pode ser vista apenas como um fator económico para dar lucro ao ser humano, que é o que rege, no fundo, esta sociedade, mas tem todo outro tipo de valências que estimulam e desabrocham a nossa própria interioridade e a nossa própria alma e aumentam a energia de amor e de ligação entre o cosmos visível e invisível. E neste nível, o nível a seguir, que o Fernando Pessoa trabalhou bastante mais que o Antero, ou mesmo o Agostinho da Silva, é o anjo, a existência dos anjos. Para o Fernando Pessoa não há qualquer dúvida. O Fernando Pessoa chega a ter esta frase: a conversação com o santo anjo da guarda é a mais alta obra de magia. É uma das frases que eu sei de cor dele. Conversação com o santo anjo da guarda é a mais alta obra de magia. E, portanto, hoje em dia, a Igreja não conseguiu aprofundar os ensinamentos que Jesus deu, que alguns místicos tiveram e que anquilosou-se muito numa dependência muito grande do ritual, da comunhão, sem perceber, de facto, toda a constituição do ser humano, a sua alma,
a sua parte espiritual e como nós próprios podemos ser sacerdotes para nós próprios. Esta ideia de sermos sacerdotes nós próprios vai se ligar muito com Agostinho da Silva, com o Fernando Pessoa, com a Terra Cantal. Porque vocês já ouviram falar um bocadinho do Quinto Império, da tal era do Espírito Santo também, não é? Foram linhas de força. Vou explicar rapidamente o que é a era do Espírito Santo para se perceber. Isto é o Joaquim de Fiora é um franciscano, 1260 e tal, que é um bocado visionário, é mesmo, tem uma certa clarividência, portanto ele acaba por ser protegido pelos papas, apesar de ser um homem um bocado revolucionário, a valorizar muito a espiritualidade, e ele tem uma compreensão da história do cristianismo assim. Até chegar-se a Jesus foi a era do Pai, que era uma era de lei e mais dura, etc. Quando Jesus entrou a era do amor, a era do Filho. E que naquela era, naquele momento, naqueles anos, por volta de 1260, estava-se a entrar na era do Espírito Santo. E é isso que vai fazer surgir os franciscanos espirituais e o tal culto do Espírito Santo. E esse Joaquim de Fiora profetizou isso. É evidente que mexeu muita gente, o franciscanismo desenvolveu-se muito, portanto, uma aproximação à natureza. E o que é que ele considerava, o que é que era essa era do Espírito Santo? O que é que ele foi perseguir também? E o Agostinho da Silva tem um ou outro texto, nós havemos até de publicar isso um dia, e depois vocês até podem apanhar aqui pela página do site aqui do Agostinho. Essa era do Espírito Santo iria se caracterizar por quê? Em que as pessoas seriam por elas próprias independentes, não precisariam dos padres. Ou seja, o ser humano por si próprio iria ter acesso à inteligência espiritual. Iria ter acesso ao Espírito e poderia, então, viver com muito mais fraternidade entre as várias religiões e, sobretudo, essa possibilidade de ter o seu próprio espírito e a sua própria inteligência e já não estar dependente dos rituais exteriores. É claro que isto, para a Igreja, não era nada conveniente. E, portanto, houve grandes lutas contra os franciscanos espirituais, contra os joaquimitas, e acabou por ser. O Agostinho da Silva, mais Fernando Pessoa, isto aqui é sempre um problema das imagens ou dos símbolos, que eu estava a falar consigo, qual é o melhor símbolo para escolher, para representar a outra. Fernando Pessoa foi muito para o Quinto Império. E nós sabemos que os impérios, e o que é que são os impérios, são grandes fontes de opressão e de domínio e de manipulação, etc. O caso pior é o caso do Império Norte-Americano. O Império Norte-Americano é ele ligado ao petrodólar que controla isto tudo e que está sempre a obstaculizar a harmonia e a liberdade dos povos, etc. E o Agostinho da Silva já começou a pôr muito mais em causa a noção de império e diz mesmo o Quinto Império a ser será um não império, não é? E o que é que ele então desenvolve mais? Desenvolve que é mais um estado de libertação da pureza, da espontaneidade, da poesia, da criança dentro de nós. Portanto, o reino do Espírito Santo é um reino em que cada ser pode ser ele próprio e desenvolve relações harmoniosas com a natureza, com os outros povos, com as outras religiões. O Agostinho da Silva e eu e o Alfredo estamos até com esse desafio, tentámos ver as referências que ele faz à natureza, não é? O Agostinho diz, a certa altura, que a missão é fazer o Espírito esplender na matéria. É uma das missões do Espírito Santo ao nós próprios, de Portugal, é fazer esplender o Espírito na matéria. É uma expressão dele. Mas a principal linha que ele vai fazer é, de facto, eu aqui até vou ler um bocadinho para não estar só a falar por mim próprio.
deixá-lo falar mesmo a ele, e há um bocadinho que se prende aqui um bocadinho até com o Freixo. Como sabem, o Agostinho nasceu em 1904, formou-se na zona do Porto, sob a influência de um grande mestre, que foi o Leonardo Coimbra, que é um homem a quem o Fernando Pessoa escreve na altura que ele era o maior gênio, o maior espírito português na altura. Era um homem que era professor de matemática e de filosofia, e ao mesmo tempo um poeta. Era um homem extraordinário. Chegou a ser ministro da Educação, muito cá, deputado, morre em 35, também ele era praticamente da mesma idade da pessoa, e morre na mesma época, e foi uma tragédia. Mas foi um mestre do Agostinho, e o Agostinho, por mais de uma vez, fala como foi importante esse contacto com essa faculdade de Letras do Porto, onde tinha professores que não tinham sequer formação universitária. Carlos Teixeira Rego, que o Agostinho também refere. E esse Leonardo Coimbra acaba por ser também um homem que vai ter uma influência muito grande em alguns movimentos desta tradição espiritual portuguesa, nomeadamente não só a Dalila, Pereira da Costa, como uma série de outros pensadores ligados ao António Quadros, etc. Portanto, é um outro nome que nós devemos juntar ao Antero de Queital e ao Fernando Pessoa. Mas então, ele, como sabem, o Agostinho da Silva, depois dessa experiência, teve universitária, de se ter formado nessa escola, foi professor curto espaço de tempo e recusou-se a assinar uma obrigatoriedade do Salazar, que era: quem era do Partido Comunista não pode ser professor. Ele não era sequer do Partido Comunista, mas não quis assinar. Tal como também o Fernando Pessoa não era professor, mas também se revoltou contra essa coisa. Ele então emigrou durante um tempo a Espanha e França, depois volta para cá, mas em 44, 45 começa-se a sentir outra vez mal e parte para o Brasil e vai fazer muitos anos no Brasil. E lá vai encontrar de novo a tradição do Espírito Santo, que está muito viva. A tradição do Espírito Santo. Enquanto aqui nós só vemos praticamente festa dos tabuleiros, né? E volta e meia aquele bolo, que era uma partilha de uma comida coletiva, eles lá têm, por exemplo, ainda muito o culto da bandeira. A bandeira como um símbolo que transmite a força do Espírito Santo. E, portanto, as pessoas, nos Açores, ainda há bastante também. Há muita festividade, etc. E há, de facto, um aspecto que geralmente as pessoas não ligam, mas que eu considero talvez até... Isto, o problema das festas é que muitas vezes superficializa-se muito e materializa-se muito. Uma coisa que era uma coisa mais profunda acaba por ser só uma festa de comida e bebida. Não é nada. Não é? Que é a tragédia das festas, muitas vezes. E nos Açores eles ainda têm o quê? Têm as chamadas cantigas ao desafio, em que de facto estão ali pessoas a funcionar com a tal espontaneidade e dignidade do Espírito Santo. Que isso é, de facto, o apelo a que nós, e com a Agostinho da Silva pede muito, é que nós não nos julguemos tão limitados apenas à informação que temos, à formatação que nos querem dar, mas acreditemos que temos um Espírito que capta e que comunica e que recebe e que intui e a certo momento determina-se e que, portanto, tem uma grande capacidade de desenrascar-se. O Agostinho da Silva considerava que a principal arte dos portugueses era o desenrascar-se. Capacidade, numa situação difícil, de repente há um que dá a ideia e consegue. O Agostinho era um homem nesse assim aspecto, e o Alfredo também sente bem isso, era um homem que tinha uma capacidade de diálogo muito grande e uma capacidade de expelir os medos, dissipar os medos, dar força às pessoas. Por isso é que ele gostava até de ter mais conversas de uma pessoa, duas pessoas, poucas pessoas, para o que ele já tinha realizado de ligações e de realizações e de iniciativas integráveis, de alguma forma passasse para as outras pessoas. Porque isto aqui é uma coisa também importante de se perceber dentro deste nível de que nós somos corpo, almas e espíritos. É que, por exemplo, eu estou aqui a falar neste momento e vocês estão a ouvir a um certo nível. Mas há outros níveis de vocês que estão a ouvir também a ver. Nós sabemos que, hoje em dia,
vai-se apanhar nas crianças que tiveram na gravidez, mais tarde consegue-se recuperar tudo o que as mães fizeram, isto, aquilo, essas crianças têm muitas vezes registado. Portanto, há capacidades muito maiores de registro. Aliás, há aquela tradição que se diz que uma pessoa, quando morre, às vezes vê a vida toda. Não sei se já ouviram falar disso, mas era uma tradição popular que se falava. Eu posso dizer uma experiência que eu tive, curiosa nesse sentido. Eu estava a fazer agricultura, não estava a fazer tão bem, porque parti o braço quando estava a podar uma oliveira e caí lá de cima e tive ali um momento de desmaio quando caí, e nesse momento eu vi a minha vida toda, mas via de outra maneira. Foi uma experiência muito curiosa. Eu via como se fosse assim uma espiral, de forma geométrica, e que era ora redonda, ora quadrada, e o redondo tinha sido harmonioso, e a parte foi a mensagem que eu recebi. Foi assim uma visão rapidíssima e interessante. Mas deu para perceber que nós temos, os egípcios falavam muito naquele coração, que era contabilizado. No fim da vida havia a pesagem do coração, não é? Não sei se bem, há muitos hieroglifos, para isso, etc. E, portanto, de facto, nós temos dentro de nós outros níveis. E, portanto, quando eu estou a falar, há partes de vocês que estão a ver e a perceber, e mais receptivas, menos receptivas e mais lúcidas de perceberem se é verdade ou se é mentira. E eu acho que essa é uma das coisas muito importantes que eu recomendo a vocês, é tentarem captar o menos possível de informação negativa e aldrabada e desinformação, etc. Porque eu acho que nós temos uma bússola da verdade dentro de nós. Ou seja, nós olhamos, eu olho para uma pessoa ou ouço o discurso de uma pessoa e eu consigo perceber, com pouco erro, se é verdade ou se é mentira o que a pessoa está a dizer. E nós, enquanto não somos dizimados por um excesso de informação, de confusão total e de aldrabices e de manipulações, nós temos essa espécie de intuição da verdade mais esperta em nós. E, portanto, nós temos que conseguir, tal sustina e abstina, saber negar certo tipo de informação. E mesmo certo tipo de filmes. Eu acho que, por exemplo, esses filmes de terror e de suspense, não é? O Hitchcock, etc. Esse gajo é o melhor homem do mundo, etc. Esse homem, o que ele provoca às pessoas de medos, etc. E de, portanto, uma pessoa que, por exemplo, está a ver os assassinatos que os terroristas do ISIL faziam, etc. Nunca vi esse género de imagens. Não vale a pena uma pessoa estar a meter esse tipo de coisas negativas com imagens, que as imagens entram para nós e fermentam. Uma pessoa vê um filme qualquer de alguém que vai dar uma facada numa esquina. A pessoa, durante 1 ou 2 dias, essa imagem está viva em nós. E nós vamos numa esquina à noite e, de repente, essa imagem aparece. Isto para percebermos como o tal mundo anímico nosso está em constante formação. E então, para as mulheres que vão ser mães, é importantíssimo, por exemplo, na época da gestação das crianças, qual é o tipo de imagens e de filmes que estão a ver. Ou se estão-lhes a dar, por exemplo, música inglesa, alemã, francesa, ou palavras para eles virem depois a ter já na alma e cérebro deles que está em construção esse tipo de vibração e terem muito mais sucesso. Ou estarem, por exemplo, a contemplar uma árvore, ou sobretudo de formas geométricas muito perfeitas. Se vocês estão muito deprimidos, ou estão um bocado verdes, a pessoa concentra-se num cristal ou numa flor e capta a harmonia completa da natureza, não é? E nós somos, porque a flor é quase que a perfeição do reino vegetal, não é? O cristal, o reino mineral, etc. O ser humano tem ligações profundas e basta ver as formas geométricas que estão em muitas das flores, que é, por exemplo, a estrela de 5 pontas, que aparece muito. A pessoa que consiga fazer esse tipo de coisa tem mais capacidade. Então, o Agostinho, depois de tentar no Brasil, veio para cá e começou a fazer, já tinha escrito vários livros, fez um trabalho muito grande de divulgação cultural, livros acessíveis e simples, mas então começou a criar uma rede de amigos, primeiro eram 500 e depois 700.
E ele pensou nessa altura que poderia criar, de facto, um embrião de uma transformação. Mas é muito difícil juntar muita gente. E, portanto, essas 700, 500 nunca passaram apenas de cartas e houve uma ou duas reuniões, mas de poucas pessoas. Quer dizer, ele não conseguiu fazer já reuniões para a malta toda amiga da arte dele e darem uma proposta de arte para o mundo atual, ou para Portugal, etc. Ou a malta da agricultura, reunirem-se e fazer uma coisa. Mas ele escreve numa cartinha, o que é que ele percebe? Ele tinha sido retirado de dinheiro, e de repente aquele daqueles ministros de educação, que era mais ou menos amigo dele, conseguiu que ele recebesse o dinheiro, e ele então resolveu instituir com esse dinheiro um prémio para subsidiar investigações sobre o reino do Espírito Santo e o culto do Espírito Santo. Só que isso, lá está, tal coisa, ele já não estava com muita força, não estava tão protegido, e rapidamente, ao fim de 2 anos, cortaram isso e passou a ser um prémio para premiar os melhores trabalhos universitários sobre o que é que seja. Quer dizer, saiu de uma investigação de apoiar projetos de vida até comunitários e trabalhos de pessoas, para já ser para uma coisa baseada ali. Mas ele diz-nos assim, em maio de 90, 4 anos antes de morrer, numa espécie de simples e breve bilhete, direi que eu até escrevi isto, era um textinho que eu escrevi no In Memoriam dele, nos finais dos anos 80 e começo de 90, as suas cartas ou folhinhas manuscritas, que circulavam então por umas centenas de pessoas, e antevia-se a possibilidade de encontros que pudessem resultar quer no maior aprofundamento e influência da tradição do Espírito Santo, que se ia tornando a chave sobre o pensamento em Portugal, quer em vários tipos de reflexões e trabalhos culturais e educativos. Ouçamos em maio de 90. Numa espécie de simples e breve bilhete, direi aos amigos que finalmente percebi e decidi que deverei dedicar os próximos tempos a suscitar a criação de lugares de fraterna conversa dos assuntos levantados no culto divino do século XIII. Os da teologia, os da metafísica, ou metafísica, como queiram, os de tratamento da criança. E depois desenvolve mais outros aspectos disto, muito ligados com libertarmos de uma predominância do económico, não haver também prisões e grelhetas, nem excessivas posses sobre os outros, sobre nós próprios, e uma relação fraterna. Portanto, uma relação mais a partir do coração e do espírito, no qual somos todos filhos e filhas de Deus, e não tanto dos egos, que é o filtro que nós constantemente estamos a fazer. E, portanto, estes locais de fraterna conversa, de certa forma, o Alfredo, que é uma pessoa bastante ligada ao Ensino da Silva, tem estado aqui a fazer um bocado, e o Rui também ali, da sua maneira, e acho que vocês estão, de certa forma, também a participar nesta tradição cultural e espiritual portuguesa, que teve estas figuras que nós vemos que vêm desde o tempo do Condinis, para não irmos ao tempo do Viriato, como o Fernando Pessoa vai fazer na mensagem, e que ele vai mesmo ao Viriato, ele vai mesmo até ao Ulisses, ao mito, que poderia ter passado por cá ou não, e isto para nos mostrar também que existe, e é importante termos essa percepção, que existe o que se chama um corpo místico, ou que aqui no povo se chamava a Santa Campanha. Ou seja, existe uma continuidade de todos os seres que viveram. Ainda hoje, nós de manhã, ao pequeno almoço, falámos um bocadinho do seu Zé, que morreu agora com 100 anos, que era um curandeiro aqui muito interessante, dominava as ervas, um homem de sabedoria popular, e que o Alfredo veio explicar que ele tinha contactos com uma tal senhora Cabanelas, que era a sábia e bruxa que sabia esses saberes ainda na natureza e que foi partilhando. E, portanto, nós percebemos que há uma tradição cultural e que há uma comunhão com estes seres. Portanto, nós, no mundo dos sonhos, no mundo da intuição, nós podemos receber intuições. O próprio Einstein dizia essa frase famosa: eu penso 90 vezes, à 100ª vez não penso, e é quando eu descubro. Portanto, nós também temos muito aquela dormir no travesseiro, não vou seguir, vou
dormir, receber a coisa de travesseiro, ao Espírito Santo de travesseiro. Portanto, nós percebemos, e aí muitas vezes uma pessoa convém sair do mental, que é esta parte que nós temos, aí com o yoga. Eu fui professor de yoga durante muitos anos, agora só ensino um bocado de meditação e tenho no YouTube vários vídeos a ensinar. Yoga era chamada a definição principal verdadeiramente de yoga. Hoje em dia é um malabarismo, né? Já é uma coisa mais discípula. Mas yoga é Chitta Vritti Nirodha. Yoga é o controle ou a harmonia das vagas do pensamento. Isso é que é o controle. E a postura era apenas uma das fases que era o que tornava o corpo confortável para poder, de facto, nós termos intuições, conseguirmos visualizar o nosso trabalho, etc. Eu, por exemplo, geralmente não preparo as conferências. Aqui, como vim para cá um dia mais cedo, tive tempo de estar a ver algumas coisas do Agostinho e a separar e a selecionar algumas para vocês. Mas quando eu vou meditar, eu medito sempre 1, 2, 3 vezes, alguns minutos ou mais tempo, seja à noite, durante o dia. Aí, uma pessoa, ao fazer um silêncio, e ao estar-se a tentar ligar com o seu espírito, e com a tradição espiritual portuguesa, e com a divindade ou o cosmos, nós saímos da nossa horizontalidade. Isso é muito importante. Toda esta vida é uma vida de horizontalidade. E quando nós sentamos 5 minutos e dizemos, vou fazer um bocadinho de respiração e vou tentar abrir, vocês estão a tomar vocês próprios conta da vossa alma e do vosso pensamento. E é aí que vêm as intuições. É claro que uma pessoa, muitas vezes ao fim de 5 minutos, a mim próprio, volta e meia do certo, não consigo, muitos pensamentos, certas preocupações, mas outras vezes, de facto, uma pessoa começa e daí que às vezes se utiliza a tal ideia das frases, ou de uma oraçãozinha, ou usar uma frase, por exemplo, eu sou um espírito luminoso, ou paz, luz e amor, ou palavras indianas, o ovo, utiliza-se muito o ovo, etc. E uma pessoa utiliza isso, e isso é quase como uma espécie de chamada de atenção e ligação também com essa vibração. Ou seja, nós quando estamos a usar uma determinada poesia, ou uma determinada oração, ou um determinado som, nós estamos a entrar com as forças que estão ressonantes com ela. E isso é muito importante. E daí que nós possamos receber, nesses momentos, intuições. Eu, por exemplo, às vezes recebo uma ou 2 ideias do começo, ou para eu dizer nessa meditação. Por exemplo, a Guia das Estrelas. Eu ontem à noite saí, depois estive a meditar e senti realmente isto aqui é uma coisa importantíssima. Nós perdemos a comunhão com as estrelas. A comunhão com as estrelas é importantíssimo, não é? Até para as pessoas de noite guiavam-se pelas estrelas. Não é? A Via Láctea era considerado o caminho por onde as almas se deslocavam. Não é? O caminho de Santiago, eu fiz o caminho de Santiago, também é uma experiência que recomendo. Quem quiser fazer, vale a pena fazer. É uma experiência fabulosa em que uma pessoa consegue, de facto, comungar também com uma tradição, que são todos os seres que, ao longo dos séculos, fizeram essa peregrinação e por objetivos também. Pormos objetivos. Eu faço esta peregrinação e queria isto, receber isto, ou resolver isto. E geralmente, como há um trabalho de sacrifício sobre nós próprios e de uma certa ascese e de nos vencermos a nós próprios, geralmente as pessoas conseguem receber. Outras pessoas fazem aquilo para dar graças ou para pedir uma coisa qualquer. Isso varia. Este aspecto do contacto com a natureza que o Agostinho da Silva teve bastante e que, de certa forma, atuou nestes locais de criação e conversa e que ele achava que poderia haver, na altura ainda não havia sequer os computadores na parte e a network. Eu lembro dele falar muitas vezes que o ideal era haver no sítio uma boa biblioteca com um tipo que estava a poder responder a todos os pedidos das pessoas. Isto era a visão que ele tinha antes de rebentar toda esta possibilidade. Portanto, nós hoje em dia temos uma capacidade de interconexão tremenda, mas lá está, temos que saber muito bem discernir
o que é certo e errado, ou o que é conveniente para nós a cada momento. O Antero Quental, nesta linha, tem também, curiosamente, e também se insere aqui um bocado no Freixo, porque ele